Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Mas acho que tem que ir na frente, né? Novo Testamento. Pensei que você queria pegar a Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Não. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. 13. O livro de Hebreus não tem autor. É o único livro que não tem autor. Por que livro de Hebreus? Porque foi escrito para os hebreus. Hebreus quer dizer judeus. Então ele foi escrito para o povo judeu. Mas se a gente for olhar a escrita do livro de Hebreus, é quase certeza que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Por causa que a escrita é igual. Mas ele não tem autor, o livro de Hebreus. É o único livro que não tem autor. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3, está escrito assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Vamos repetir o versículo 1, bem forte, vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe o que está falando aqui? Que nós devemos permanecer na fé e na santificação. Você crê nisso? Então dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus que se faz presente nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar a igreja em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando assim: olha, vocês têm que permanecer na fé, e vocês têm que permanecer em santidade. Por que nós temos que permanecer na fé e permanecer em santidade? Porque nós somos povo separado, nós somos geração eleita, nós somos povo escolhido. Glória a Deus. Pastor, o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: que Deus tem um povo separado para Ele aqui na terra. Ou seja, nós estamos aqui nesse momento, ou estamos na nossa casa, ou em qualquer lugar que a gente esteja. Na frente da nossa casa tem um terreiro de Umbanda. Do lado da nossa casa tem um bar. Do outro lado da nossa casa tem um inferninho, que toca música do mundo, que tem bebida, que tem prostituição, que tem de tudo. Do ladinho tem aquelas coisas que vende na narguilé. Do outro lado
uma distribuidora que vende bebida 24 horas. Daí do ladinho da nossa porta tem uma casa de prostituição. Pode ter tudo isso. Eu não vou entrar em nenhuma delas, porque eu sou povo escolhido. Eu sou geração eleita. Eu sou povo separado. Eu creio, verdade, aleluia. Não interessa o que tem na minha frente, não interessa o que tem nas minhas costas, não interessa o que tem do meu lado direito, não interessa o que tem do meu lado esquerdo. Eu sou povo separado. E eu não entro lá. Eu não faço parte daquilo que desagrada a Deus. Eu sou povo separado. Eu sou geração eleita. Eu sou povo escolhido. E eu não participo de nada que desagrada a Deus. Isso é ser povo separado. Amém. Existe uma grande diferença entre você se batizar e vir para a igreja e você se converter. Você vem para a igreja e se batiza, mas você olha para a vida da pessoa e a pessoa ainda não é povo separado, porque ela ainda entra no narguilé, ela entra no centro de macumba, ela entra no bar, ela entra no inferninho, ela participa de más amizades, ela participa da bagunça, ela gosta de música do mundo, ela fala palavrão. Veio para a igreja, mas não se converteu. Tem gente que fala até em língua, mas só falta se converter, porque em língua já fala. Poxa vida, o meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe falam em língua, só falta se converter, porque lá em casa é o inferno de tanta briga, de tanta confusão, de tanta contenda, mas já fala em língua, todo mundo. Irmãos, existe uma grande diferença entre você vir para a igreja, se batizar, mas você não ser convertido. Pastor, o que é ser convertido? É ser nascido de novo. Nascer de novo para Deus. Aquele homem que bebia não bebe mais. Aquele homem que falava palavrão não fala mais. Aquele homem que andava no meio da bagunça não anda mais. Aquele homem que fumava maconha e usava droga não usa mais. Aquele homem que estava na prostituição não está mais. Ou seja, nascido de novo. E eu sei quando eu sou santificado, quando o mundo não está mais dentro de mim. Enquanto o mundo estiver dentro de mim, eu não me converti ainda. Porque basta que o diabo ofereça um prato para mim e eu como tudo e ainda lavo o prato ainda. Qualquer pratinho que o diabo oferece para mim, eu como tudo. Por quê? Porque o mundo ainda está dentro de mim. Irmãos, todos os dias você vai ser tentado. Mas você só vai pecar quando você ceder à tentação. Enquanto a tentação está na tua vida e você não cede, você não pecou ainda. Só a partir do momento que você cede à tentação é que você peca. O diabo pode até fazer ninho, pode até pousar na tua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Não deixe ele fazer ninho na tua cabeça. Ou seja, é Cristo que tem que habitar dentro de você e não o mundo. Você está no mundo, mas você não faz parte do mundo. Verdade, aleluia. E é isso que o autor aos Hebreus está falando. Que você precisa se separar disso. E você precisa permanecer na fé. E permanecer na vida de santidade. E nós lemos no começo da reunião, do culto, que o Senhor Jesus disse que nós temos que permanecer até o fim. Até o último suspiro da nossa vida, nós temos que ser fiéis a Deus.
resistir. A tua alma tem muito valor. Não venda a tua alma por uma noite de prazer. Não venda a tua alma por uma carteira de cigarro. Não venda a tua alma por um copo de bebida. Não venda a tua alma para ir passear no inferninho. Não venda a tua alma para usar a tua boca para falar palavrão. A tua alma tem valor. Não venda a tua alma barata para o diabo, porque ele quer comprar a tua alma por preço de banana. Tem gente que está dentro da igreja e já vendeu a alma para o diabo. Está dentro da igreja, 5 minutos depois já está vendendo a alma para o diabo lá fora. Vocês sabem que tem gente assim. Esse o diabo fala assim: deixa ele na igreja, não tire ele da igreja não, porque ele vai para o inferno lá na igreja mesmo. Esse é capaz de ir no mundo se converter ainda. Deixa ele lá na igreja fazendo tudo errado, porque não vai ser a igreja que vai salvar ele. O que vai salvar ele é nascer de novo. Aleluia, glória a Deus. Precisamos entender que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. É por isso que certas vitórias às vezes parecem tão difíceis de conquistar, porque você tem que vencer no mundo espiritual e tem que vencer no mundo físico. O homem natural não tem esse problema porque ele é carnal, ele almeja apenas o material. Sabemos que em Cristo Jesus já somos mais que vencedores, mas precisamos buscar em Deus a materialização das promessas do Senhor na nossa vida. E como que nós alcançamos essa vida vitoriosa? Como que nós alcançamos essa vida de santidade? Como que nós alcançamos esse patamar de viver pela fé, de viver em santidade, de permanecer firme com Jesus? Primeiro, busque aprender com aqueles que venceram. Versículo 1 está escrito assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. A grande nuvem de testemunhas são as pessoas descritas no capítulo 11, os heróis da fé. O que aprendemos com o testemunho desses heróis da fé? Não somos os primeiros a lutar com os problemas que enfrentamos. Não lutamos sozinhos. Deus está conosco. Eles venceram para ser testemunhas para nós, e nós venceremos para ser testemunha para outros. Sabe como que você permanece firme? Quando você olha para Pedro e vê Pedro negando Jesus 3 vezes, mas depois ele pede perdão, se arrepende, se torna o líder dos apóstolos. E Pedro permanece até o fim e morre de ponta cabeça numa cruz pelo Evangelho. Olha para Pedro. Pedro morreu de ponta cabeça na cruz, permaneceu até o fim. Isso vai fazer com que a tua fé seja fortalecida. Ah, mas Pedro é muito pouco. Então olha para Isaías, que foi cerrado no meio. Então olha para Tiago, que foi decepado com uma espada. Então olha para Paulo, que foi decapitado. Então olha para Jesus, que derramou o seu sangue na cruz, com uma cruz de espinho na cabeça, com uma lança do seu lado. Olha para os heróis da fé, olha para eles, e você vai permanecer firme. Nem a morte fez ele separar de Jesus. E você vende Jesus por um jogo na televisão.
Você vende Jesus por um celular. Você vende Jesus por uma festa. Você vende Jesus por um bar. E aqueles apóstolos permaneceram até o fim. Mesmo que a gente morra, nós não desistimos de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para permanecer firme é aprender com aqueles que venceram. Ah, mas como que os apóstolos venceram, pastor? Se todos eles morreram, matados. É? Sabe o que a Bíblia diz? Que lá em cima tem 24 tronos. E 12 daqueles tronos que estão na frente de Deus é dos 12 apóstolos. E os outros 12 tronos são dos profetas do Antigo Testamento. Os 12 profetas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos estão na frente do trono de Deus, com 24 tronos. Aleluia, Jesus. E sabe o que Jesus fala que você vai ter? Você vai andar em ruas de ouro. Você vai para um lugar que não tem mais noite, só tem luz. Você vai para um lugar onde não tem mais doença, não tem mais choro, não tem tristeza. Você vai para um lugar onde Jesus vai servir você na mesa. Você não vai morrer. Você vai ser promovido. Você vai receber promoção. Você vai deixar dessa vida difícil que está aqui na terra por uma vida de glória no céu. Você quer um prêmio maior do que esse? Nem quem tem a maior fortuna do mundo aqui não consegue comprar a salvação. Se o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, não receber Jesus, ele vai com a fortuna dele para o inferno. Porque dinheiro não compra a salvação. Porque a salvação é de graça. E assim mesmo tem gente que não quer. Tem gente que joga no lixo. Mesmo sendo de graça, tem gente que não quer salvação. Verdade, aleluia. A segunda coisa que vai fazer com que a gente permaneça firme na fé é abandonar os embaraços da vida. Está escrito assim: deixemos todo o embaraço, ou melhor dizendo, deixando de lado tudo aquilo que nos atrapalha. Então o que devemos fazer para alcançar uma vida vitoriosa? Abandonar os embaraços da vida. O que é embaraço? Embaraço é estorvo, obstáculo, impedimento. Deixando de lado tudo que nos atrapalha. Agora sou eu que preciso abandonar tudo o que impede meu progresso espiritual. Muitas vezes o que precisamos não é um milagre, é de uma atitude, de uma decisão radical. E preste atenção, a melhor forma de seguir em frente e alcançar sua vitória é virar definitivamente as costas para os embaraços do passado. Não importa o quanto isso te custe, decida deixar para trás tudo o que não te leva adiante. Aleluia. Sabe para que serve o passado? O passado serve para você lembrar dos erros que você cometeu e não fazer de novo. É para isso que serve o passado. O passado não é para te parar. O passado não é para fazer você chorar. O passado não é para deixar você travado. O passado é para fazer você crescer. Para você lembrar de todos os erros que você fez no passado e não fazer mais. É para isso que serve o passado. E é para isso que Deus não tira isso da tua memória. Lembra! O que ele falou para a mulher adúltera? Que foi pego ali no ato do adultério. Todos aqueles
aqueles homens que iam apedrejar ela, matar ela apedrejada. Jesus chega e começa a escrever os pecados de cada um na areia. E fala: quem não tem pecado, que joga a primeira pedra. Todo mundo começou a soltar a pedra. Porque se Jesus falasse ao contrário, quem ia ser apedrejado era Jesus. Se ele fosse a favor da mulher. Jesus não foi a favor da mulher. Ele só fez as pessoas pensar. Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. E todo mundo jogou aquela pedra no chão e começou a sair. Ficou só Jesus e a mulher. E Jesus falou para aquela mulher adúltera, que foi pega no ato do adultério: cadê os teus acusadores? E aquela mulher diz: não tem nenhum, Senhor. E Jesus fala: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Abandonar todo embaraço. Vai e não peques mais. Vai, mas não faça mais aquilo que você fazia no passado. Vai, mas não fala mais aquilo que você falava. Vai, mas não anda mais onde você andava. Vai, mas não tenha mais as más amizades que você tinha. Vai, mas muda de vida. Vai, mas muda de atitude. Vai, mas muda de comportamento. Vai, mas muda de mente. Vai, mas não peques mais. E se pecar, peça perdão e não faça de volta. Porque para que serve o perdão? Para que serve a confissão? Porque cada vez que você confessa aquele pecado que você faz, você se fortalece para não fazer ele de novo. Para isso que é o perdão. Para isso que você chega diante de Deus e fala: Senhor, pequei de novo. Senhor, me ajuda a não fazer mais isso de novo. E cada vez que você fala isso para Deus, aquilo te dá força para você parar de fazer aquilo, para você largar aquele pecado. A confissão tem esse poder. Te dá força para você largar de vez o embaraço, o passado, o pecado. E a terceira e última coisa que faz a gente permanecer na fé e na santidade é: decida abandonar o pecado. Decida. Não é Deus que tem que decidir, é você que tem que decidir. Porque o livre-arbítrio é teu. É você que decide. E seco para o inferno ou ir molhado para o céu? Ah, eu não quero me batizar. Você escolhe. Quer ir seco para o inferno ou quer ir molhado para o céu? Você escolhe. Você decide. Eu prefiro ir molhado para o céu, encharcado nas águas do Espírito Santo. Amém. Decida abandonar o pecado. Porque no texto diz assim: eu tenho que abandonar. Deixemos o que tão de perto nos rodeia. Isaías 59, versículo 1 e 2 está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Pastor, mas o pecado é tão sério assim? É tão sério que a tua oração não passa do teto. A Bíblia que diz: mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre eu e vós, fazendo com que eu não ouça vocês. Quando você está em pecado,
você não se arrepende e continua no pecado, a tua oração não passa do teto. Não passa. É Deus que diz. É Deus que fala. Irmãos, abandoneis aquilo que vos rodeia. Sabe quem que está rodeando vocês? Os anjos. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor. Irmãos, eu fui atropelado. O carro pegou aqui na minha coluna. O meu corpo destruiu a porta do carro. Não saiu uma gota de sangue do meu corpo e não quebrou um osso. Quem que você acha que me protegeu? O meu corpo que é forte? Não, um anjo do Senhor. Com a pancada que eu levei, arrancar a porta do carro, e eu levantar de pé e sair dirigindo. Anjos do Senhor estão ao nosso redor. Satanás mandou um mensageiro dele bêbado e drogado, sexta-feira de carnaval, para me matar. Mas o anjo do Senhor falou: aqui não. Aqui não. Porque a oração desse daí sobe. Esse não anda em pecado. Esse não anda em adultério. Esse não anda mentindo. Esse não fica se fingindo de pastor na igreja. Esse não. Esse vai permanecer de pé. 3 dias depois eu estava trabalhando. Glória a Deus. Mesmo aquele drogado e aquele bêbado pagou o conserto do carro. O diabo não ficou contente. Mandou outro mensageiro bater no carro de novo. Mas quem bateu era o empresário. Mais 8.200 para arrumar. Pagou também. E agora Deus me deu aquele carro lá. 0. Praticamente 0. Glória a Deus. Irmãos, eu não corro atrás das bênçãos. São as bênçãos que correm atrás de mim. Aleluia. Eu não corro atrás das bênçãos. De manhã cedo, quando eu acordei, no meu celular estava o crédito para mim comprar o carro. Quando eu acordei de manhã cedo, você tem um crédito disponível para comprar um carro, vai lá e escolhe. Eu não corro atrás das bênçãos. Eu não ia comprar carro. Deus me deu. Quando você é fiel a Deus, quando você se mantém em santidade, quando você é um bom marido, uma boa esposa, quando você é um servo fiel, quando você é um cristão fiel, quando você não é um crente de aparência dentro da igreja, você não precisa correr atrás das bênçãos. São as bênçãos que correm atrás de você. Glória a Jesus. Você só precisa ser obediente a Deus. E as bênçãos correm atrás de você. Não se preocupe. Só coloca diante do Senhor. Você pensa e Deus concede a tua bênção através daquilo que você pensou. Nem através daquilo que você pediu, mas daquilo que você pensou. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo viu você pensar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo chega lá. Olha, sabe o que o pastor Gil está pensando? Será que tem jeito de nós ajudar ele? Será que tem jeito de nós abençoar ele? Ele nem orou, mas eu sei que ele está pensando. Ele não quer pedir, Senhor, porque na humildade dele ele não quer pedir, mas ele está pensando. Irmãos, eu penso, e dá uma semana, 15 dias, vem na minha mão. Sempre foi assim. E sem contar as coisas sobrenaturais que acontecem na minha vida. O computador estragou 2 horas da manhã, eu fazendo os estudos das casas de paz. Travou tudo, não funcionava nada. Simplesmente eu coloquei a mão sobre a impressora e falei: Senhor,
Isso aqui é para tua casa, para tua igreja. Manda anjos mecânicos consertar aqui. E faz funcionar a impressora de volta. Desliguei a impressora e liguei. A impressora estava funcionando. Pastor Carlos estava lá no salão. Estragou o micro-ondas que eu uso para esquentar as toalhas para colocar no rosto do cliente. Estragou, não funcionava. O pastor Carlos foi lá, pegou o micro-ondas, colocou em cima da mesa. Nós dois estendemos a mão sobre o micro-ondas e falamos: Senhor, manda anjos mecânicos aqui, conserta o micro-ondas. Foi ou não foi, pastor Carlos? O pastor Carlos ligou, o micro-ondas estava funcionando. Está funcionando até agora. Sem contar quantas vezes o carro estragou. E eu orei e o carro voltou a funcionar. Irmãos, Deus tem anjo mecânico, Deus tem anjo médico. Deus tem miríades e miríades de anjos. Ah, mas tem um monte de demônio. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que no céu tem o dobro dos demônios. Porque 1/3 é demônio, mas 2/3 é anjo do céu. É anjo de Deus. Glória a Deus. Para cada um, demônio tem 2 anjos. Verdade, aleluia. Então, seja fiel. Permaneça fiel. Permaneça na fé. Permaneça até o fim. Não abandone Jesus, não abandone a casa do Senhor. Irmãos, a igreja foi feita para te fortalecer. Se você está longe da igreja, você está fraco. Se você está longe da igreja, você está sem cobertura espiritual. Você precisa estar na igreja. Porque é aqui que nós exercitamos os nossos dons e talentos. E é aqui que nós estamos debaixo da cobertura do Senhor. Se a igreja não fosse importante, então Jesus não levantava, os presbíteros não levantavam, os apóstolos não levantavam o presbítero. Depois que Jesus ressuscitou, os apóstolos pregavam e os presbíteros cuidavam das igrejas que os apóstolos abriam. Presbítero era para cuidar de igreja. Se a igreja não fosse importante, por que os apóstolos levantavam presbítero? Se a igreja não fosse importante, por que os apóstolos levantavam diácono? Se a igreja não fosse importante, por que os apóstolos dizem que nós devemos congregar? Se a igreja não fosse importante, por que Jesus disse que nós temos que fazer parte do corpo de Cristo? E você já viu o corpo de Cristo com uma pessoa só? Não existe. O corpo de Cristo são todos nós reunidos. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ali eu estarei. São todos os cristãos de todas as igrejas, em todas as partes do mundo. É o corpo de Cristo. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, para alcançar uma vida vitoriosa, não permita que nada e ninguém tire o seu foco de Jesus. Quer realmente viver em vitória? Não permita que nada e ninguém tire o seu foco de Jesus. Nós podemos e devemos aprender com os heróis da fé, mas Jesus é o nosso alvo. Os heróis da fé venceram, mas também falharam muito, mas Jesus nunca falhou. É importante também tirar os olhos dos problemas, tirar os olhos dos obstáculos. Preste atenção, irmãos. Enquanto Jesus for o nosso foco, nada e nem ninguém poderá nos derrotar. Jesus sofreu muitas oposições, mas ele venceu. Nós também venceremos no nome de Jesus. Você também vai vencer. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão esquerda no coração, coloca a mão direita para o céu. Olha assim comigo. Senhor nosso Deus, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, eu peço perdão, Eu peço perdão. porque muitas vezes Porque muitas vezes eu troquei o Senhor. eu troquei, Senhor. Muitas vezes Muitas vezes é como que se eu falasse para o Senhor: se eu falasse
Eu tenho coisa melhor do que o Senhor na minha vida. E eu troquei o Senhor por coisas materiais. Mas hoje, Senhor, eu entendi que eu preciso perseverar até o fim. E eu entendi que se eu estiver em pecado, a minha oração não passa do teto. Mas em nome de Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. E nesse momento, eu renovo a minha aliança de obediência e fidelidade contigo. Porque eu sei, se eu for obediente e fiel, eu não preciso correr atrás das bênçãos, mas são as bênçãos que correm atrás de mim. Então, neste momento, eu te peço, meu Deus, me ajude a ser fiel, me ajude a permanecer até o fim e escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Coloca a mão em posição de receber. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo ter falado conosco. Pai, nós estamos aqui pregando, meu Pai, o Evangelho primitivo. E nós nunca vamos mudar. Sabemos que esse Evangelho não lota a igreja, mas sabemos que é esse Evangelho que salva. E nós sabemos que é esse Evangelho que é o Evangelho que o Senhor e os apóstolos pregavam. E nós não estamos aqui para ter quantidade, nós estamos aqui para ter qualidade. E o Senhor sabe, meu Pai, que eu tenho me esforçado para que o Teu povo seja separado e permaneça na fé até o fim. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha abençoar cada pessoa que o Teu Espírito Santo trouxe hoje aqui. Que essa palavra não volte vazia. Que essa palavra não entre por um ouvido e saia pelo outro. Mas que haja transformação, que haja mudança, que haja batismo, Senhor. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor venha operar milagres, prodígios e maravilhas na vida de cada pessoa que vai colocar em prática aquilo que o Teu Espírito Santo falou nessa noite. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo a bênção do Senhor, a multiplicação, a prosperidade espiritual, física e material sobre a vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos dizem amém, amém e amém. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus. Dê um abraço no teu irmão. Dê um abraço na tua irmã. O culto está terminado em nome de Jesus. Irmãos,